Bodó, que amo, igual a xodó. Bodó, palavra engraçada, porém de um sentido forte. Faz parte deste Brasil, no Rio Grande do Norte. Bem na Serra de Santana, existe essa terra forte. Xelita, algodão e milho, mandioca e caju. Tem na Serra de Santana, como se fosse umbu, na caatinga chique-chique, umburana e mandacaru. No campo, gado leiteiro, na cidade, animação, na mina, o garimpeiro, cuida da mineração. E o padroeiro São Pedro faz a nossa proteção. E agora Santa Luzia nos dá a sua benção. Chegamos a 30 anos de Bodó, né? Nesses 30 anos, Bodó teve uma trajetória, uma história bonita e uma trajetória de lutas. Nós conseguimos alguns registros antigos de Bodó e o que a gente postou foi que em 1900 essas terras elas estavam sendo divididas. A propriedade que era de Bodó, um casal que veio se instalou aqui de livre e espontânea posse, falar assim no documento, ele já estava dividindo essas terras com os filhos. E os filhos se instalaram ao redor desse olho d'água, porque o nome Bodó tem origem nessa mina de água, que a gente aqui popularmente chama olho de água, e eles vinham, os viajantes, os retirantes, os tropeiros, eles passavam daqui, segundo os mais velhos, com destino a Romarias, né, Itandé, Juazeiro do Norte, e eles passavam, e eles tinham como ponto de se arranchar no lugar onde tinha essa água. Aqui a água tem um gosto salobre, a água não é boa, ainda hoje tem, é preservado o local. E essa água eles diziam que tinha o gosto de um peixe. E eles chamavam esse peixe de Bodó. Então começaram a dizer, não, vamos ficar em Bodó, nós vamos se arranchar em Bodó. E assim surgiu e ficou a cidade chamada de Bodó. Na verdade não era uma cidade, era apenas um povoado. Na década de 50 foi que ele teve, com Getúlio Vargas, ele passou Bodó a distrito e continuaram por aqui as pessoas trabalhando na agricultura, outros na estação de cera de maniçoba, até que em 1943 explodiu a mineração em todo o Rio Grande do Norte, né? E também veio a explodir em Bodó, o que culminou com um desenvolvimento do pequeno vilarejo, da pequena comunidade, que passou a ter um comércio melhor, as pessoas trabalhando na mineração e foram se assentando, construindo mais casas. A própria empresa ela construiu casa para as pessoas que vinham de fora, ficar morando em Bodó. E assim nós conseguimos caminhar a passos largos, e com muita luta, com muito sacrifício, porque a era da mineração no início foi muitas lutas, teve lutas armadas, teve pessoas mais antigas que me contavam que soltaram bomba nas portas deles, porque eles tinham o poder da terra e as empresas queriam extrair minério, né? Então isso gerou conflitos entre eles. Mas o tempo foi passando e eles foram conseguindo a posse dessas terras e finalmente se instalou essa mineração e com ela veio o progresso. Com o desenvolvimento da mineração, foram vindo muitas pessoas e entre elas veio um jovem chamado Antônio Assunção. Ele veio cuidar de uma mineração chamada Mina Nova. Essa mina era uma propriedade do pai dele
E ele se instalou nessa mina e tinha muitas pessoas trabalhando com ele foi fazendo amizades, montou um galpão para vender mantimentos e, consequentemente, começou a se eleger vereador na cidade de Santana do Mato. Ele se elegia como representante de Bodó, tinha o maior orgulho de dizer que representava Bodó na Câmara, e as pessoas de Bodó tinham orgulho de dizer que votavam em Antônio Assunção para ele representá-los em Santana do Mato. Com essa luta, ele vereador, ele conseguiu aprovar um requerimento para que Bodó passasse a cidade, um pedido que ele fez na Câmara de Santana do Mato e que culminou num plebiscito, que depois disso nós conseguimos, através de um pedido do deputado Nelton Queiroz, atendido pelo governador da época, José Agripino, conseguiram passar Bodó à cidade. E, consequentemente, ele foi eleito o primeiro prefeito. Se diz muito em Bodó que existem 12 Bodóis, um antes de Antônio Assunção e outro após Antônio Assunção. Ele foi um bom gestor, um cidadão que tinha orgulho de ser bodoense e que é considerado um pai de Bodó. Bem, eu cheguei aqui em Bodó em 1984, né? Para trabalhar numa empresa chamada Bodominas, né? Que foi de onde se originou. A Bodominas era uma empresa, como se diz, estatal, mas de economia mista, né? Era do Estado, do governo do Estado. E ela, eu não sei como foi o acordo que fez com o então dono da Minas, que era de Sávio Pereira, não sei qual foi o acordo que fizeram, ela se comprou, né, o direito de lavra desses minérios, não sei qual foi o motivo que fizeram o acordo, não sei se foi dito. Então o Sávio Pereira entregou essa área, toda essa área desse município para o Estado, né? Inclusive hoje ainda né, o centro urbano, os limites geográficos urbanos do município pertencem à Data Norte. Ninguém tem. É da Data Norte, né? A área urbana, toda a área urbana. Então eu cheguei aqui em 1984 e eu achei um dos fatores fundamentais, né, que para voltar para a sua cidade, eu acho que foi a permanência do governo aqui dentro da comunidade, né? Na época já distrito de Bodó, que segurou o povo, né? Quando eu entrei aqui tínhamos mais de 50 funcionários diretos, né? da mina, ela pagando, carteira assinada, né? 50 famílias, né? A gente sabe que naquele tempo era difícil. E mais, ela também mantinha, ela comprava o minério dos garimpeiros autônomos, tá entendendo? E sustentava a comunidade que gerava a economia, né, do município, oriundos do subsolo, né, da mina. Então foi com isso que eu considero que a Bodominas foi um fator fundamental para que Bodó se emancipasse, para ter segurado esse pessoal aqui em torno da comunidade, né, para não, como se diz, debandar para os municípios, né, como foram embora muitos, mas a maioria ficou, né, com a família, que é originária do povo, que veio bem antes da descoberta da chelita, né. Então, eu acho que um passo fundamental foi esse, para que o povo ficasse aqui, permanecesse aqui. E de 1943 até 1960, a mina trabalhou em regime de administração, o povo era regido pela CLT, e em 60 a mina parou e foi passada para o Estado, virou propriedade do Estado, empresa estatal, e ainda no comando da Bodomina ficou as garimpagens de 60, embora a empresa fosse vendida ao Estado, mas a Bodomina quem administrava a garimpagem, através de Valdir, Souza Quitéria, Zé Aurora,
Aquelas pessoas que eram da confiança da mineração, da Bodominas Metalurgia e Indústria, ficaram comandando a garimpagem. Logo no início era o senhor Antônio Salvino, que era administrador da Bodominas, João Bezerra da Costa, que era administrador da Bodomina, Lourival Bezerra da Costa, que também era administrador da Bodomina. Este povo, que eram os mais inteligentes, já conhecia a história de Bodó e da mineração desde o começo, eles que ficaram administrando esta garimpagem forte. Depois ficou só nas mãos de Valdir, de Souza Quitera e de Zé Aurora. E a garimpagem era boa, rendia muito dinheiro. Durante este tempo, a economia da região misturou-se novamente com a agricultura e pecuária. E, por exemplo, no Catarina, o senhor Joaquim Marcelino produzia 100 toneladas de algodão por ano, fora as outras culturas de alimentação e criação de gado. No sítio Tupinambá, o senhor Geraldo Loló produzia 60 toneladas de fibras de agave por ano, produzia 20 toneladas de algodão por ano, além de produzir milho, feijão e criação de bovinos, criação de porcos. Era um serviço arrojado lá em Geraldo Loló. Ele sustentava muita gente trabalhando lá do sertão da Tupinambá até a serra, onde desfibravam os agaves. Mas todos os fazendeiros da região, como Jorge Martins, Dona Antônia Pedro, Zé João, no Embuzeiro, seu João Zezinho, enfim, iniciou-se, além dos fazendeiros, uma agricultura de subsistência. Todas as famílias gostariam de ter um roçado e tinham um roçado que produziu bem. Nos anos 60 choveram muito e o povo se virava muito bem na agricultura. Muita gente plantava, tinha os agricultores, né? Da época tinha os agricultores, aquele povo que era acostumado no roçado ia fazer seu roçado, né? Outros iam só para garimpo. Tinha outros que não mexiam com nada de roçado, só garimpo. Mas era todo mundo, sei lá, todo mundo ganhava bem. Era muito dinheiro, era dinheiro de 8 em 8 dias, era aquele pagamento, aquele freio de gente aí recebendo dinheiro. Aquele movimento de mina nunca terminou, nunca terminou. Você vê que tem uma mina aí parada, né? Mas ela funcionava, né? Fazia procissão, fazia as barracas para vender as coisas, para render dinheiro para as igrejas. Quando eles terminavam de aprontar a xelita deles, eles tiravam aquele total da igreja. Aí no dia da festa, aí no dia mesmo da festa, aí formava aqueles garimpeiros desse lado e agricultor desse, aí ia render aquelas coisas, era melancia, era girimum, ofertando para a igreja, para aquele movimento, né? Era assim. Antes de mais nada, de falar um pouco sobre a nossa emancipação dos nossos 30 anos, eu acho nada mais justo do que a gente também falar um pouco do que nos levou a essa busca pela nossa libertação. Então, Bodó era dependente de Santana do Mato, sofria muito das dificuldades, até do acesso, que era mais distante do município de origem do que dos nossos municípios vizinhos. Então, a gente analisando as dificuldades da nossa população, sentindo junto a eles e mostrando a potencialidade deles, nós chegamos à conclusão que podia lutar por essa emancipação. E daí, com o apoio da população e a força e coragem de Antônio Assunção, e claro que com ele, só ele também, nós não resolvíamos nada. Nós tivemos o apoio total da população de Bodó. Bodó, para se emancipar, teria primeiro, teve um requerimento do vereador Antônio Assunção na época, em Santana do Mato, e foi aprovado pela sua emancipação. Através desse requerimento, encaminhou-se para a Assembleia Legislativa, com o deputado Nelda Queiroz. E daí foi tramitando, né, o processo e chegou a data que a gente tinha que ter um plebiscito. A população foi mobilizada, a gente já vinha fazendo esse trabalho com eles, vendo a necessidade deles, independente até de plebiscito,
mostrando que ele não podia viver numa terra rica e viver sem condições mínimas de nada, principalmente na educação. A educação, o município de Bodó só tinha de primeira a quarta série. Os alunos de Bodó, para ir para Santana, para fazer o ensino fundamental maior, de quinta a oitava, tinha de se deslocar daqui para Cerro Corá, em cima de um caminhão, pode-se dizer que era uma caminhonete F4000, e eles se deslocavam para fazer de primeira a quarta série. Daí, aí foi onde a gente procurou as forças políticas, para que a gente conseguisse pelo menos até a quinta série. Em abril de 1986, iniciamos o ensino fundamental de quinta a oitava série na Escola Estadual José Maria do Nascimento, porque nós só tínhamos de quarta até a quarta série. Foi quando foi melhorando e a gente viu que havia necessidade. Encontramos escola na zona rural que funcionava num estábulo, não é mentira, porque eu presenciei, tá? Não sabia nem que existia, descobri. E tivemos a sorte que já na administração, no primeiro ano da administração, foram construídas 3 salas de aula. Uma em Macambira, que também os alunos andavam a pé, quase 3 quilômetros, para ir para uma escola que ficava dentro do município de Lagoa Nova. E outra que funcionava numa casa também bem precária, em Ponta de Linha. Então foram construídas 3 salas de aula, 3 escolas, nessas comunidades onde eram mais carentes. E não tinha acesso quase a nada. E daí é que surgiu toda essa necessidade de se lutar pela sua emancipação. A gente não falava nem em emancipação, a gente mostrava assim, não era possível uma empresa dentro numa comunidade pequena e funcionar tão mal, porque a gente dependia de Santana do Mato. Um professor, às vezes, para ir para a formação, a capacitação em Santana do Mato, descia a Serra de Santana a pé. Depois do plebiscito, aí foi encaminhado para a Assembleia Legislativa. Conversamos também antes com o governo, que na época era José Agripino Maia, que nos deu o aval e encaminhamos. Aí fomos à luta com os deputados. Aí naquela época, que tinha um pouco de rejeição deles, de Santana do Mato, nós tínhamos um deputado, tinha um prefeito, que era adversário na época, e tínhamos um deputado também que era adversário, mas nós tivemos, assim, pode-se dizer, a humildade de procurá-los e entrar num acordo, não político, mas um acordo em interesse do crescimento de Bodó. E eles concordaram, que na época era Cipriano Correia e Neto Correia era prefeito de Santana do Mato. E levamos para a Assembleia e Nelta também foi entrando em contato com os demais e nós tivemos a aprovação. Até porque eu acredito que poderia até surgir um rompimento, porque a crise estava grande em Bodó e Antônio enfrentava muito, mas na marra, com o apoio da população. Eu me preocupava, nas minhas andanças pelo município, eu me preocupava muito, até com depoimento de pais que sentiam a necessidade dos seus filhos. Não eram todos não, na maioria não. Eram muito poucos que tinham essa preocupação, que tinham um certo conhecimento, mas a maioria eram leigos no assunto. Daí foi que fortaleceu mais a nossa vontade de que Bodó se emancipasse. Foi motivado por eles, pela situação em que eles se encontravam. Porque quando eu cheguei aqui, Bodó só falavam que Bodó era uma cidade, era um distrito, uma comunidade rica. Mas foi o contrário. Nós encontramos pessoas carentes, né, necessitando cada vez mais da contribuição também do poder público. Eu celebro muito e agradeço muito também à população de Bodó, porque pela contribuição que eles nos deram, porque sem ela a gente não resolvia nada. Foi que nos deu força, porque foi a esperança do jovem Bodó. A Bodó, pelos seus 30 anos, eu desejo sucesso, que cada vez ela cresça mais, que cresça bem forte, firme na família. Eu acho que é o patamar principal da nossa vida, é a família. Eu escutei
numa época em Bodó, uma colega nossa professora, nós distribuímos uns cartão postal de Bodó. E ela escreveu uma mensagem que era para Antônio entregar esses cartões e dizia assim: todo mundo pode ser, todo mundo pode ter, mas Bodó é. Então eu quero que Bodó seja sempre Bodó. Parabéns, Bodó, por esses 30 anos que a cada dia que passa, todos eles deixaram um pouquinho do seu cuidado, do seu zelo por ela. Então, Bodó está de parabéns pelo início e pelo que está acontecendo até hoje. Que zele por Bodó. Bodó está aqui. A prefeitura era formada, todinho, o corpo administrativo da prefeitura era formado por Antônio, prefeito, Chico Hipólito, vice-prefeito dele. Dona Neuma Assunção era secretária de Educação, ao mesmo tempo que era a primeira-dama do município. Rita do Carmo era secretária do Bem-Estar Social e fazia outras atividades interessantes, pensava documentos muito interessantes, ofícios, muitos requerimentos e outras coisas que eram interessantes, falando-se documentalmente falando. Rita do Carmo, quem fazia essa parte. Lucimar Victor foi secretária da Saúde Pública Municipal durante os 8 anos de Antônio. Eu, que vos falo agora, fui secretário do Gabinete Civil, depois eu fiquei nas Obras Públicas. A Adriana Assunção foi secretário da Agricultura. Betinho era secretário de Finanças e Márcio José era secretário de Transportes do município. Bem, com esta equipe de pessoas nós conseguimos começar a governar o Bodó, trabalhar no Bodó, instalar as coisas que eram necessárias, os equipamentos que eram necessários para o município funcionar bem. Antônio vivia muito fora nesse tempo, em busca de recursos, em busca de convênios, para o lado da saúde, para todas as secretarias que funcionam no município. E este povo todo aí estava empenhado em ajudá-lo, mandando relatórios, mandando situações, informações para Natal, para Brasília, para todos os recantos onde fosse necessário, para que os recursos viessem em nome dessas informações que iam. E achamos que o Bodó foi bem administrado durante os 8 primeiros anos de Antônio. Teve dificuldade, não havia tanto dinheiro como hoje, era só o fundinho de participação e nada mais. Por estes motivos, primeiro pelo nascimento de Bodó, que foi digno de nascimento, ter virado cidade assim no peito e na raça, e o esforço de Antônio durante o tempo que foi vereador, lutando por isto. E lembrar que antes de Bodó passar a cidade, era muito mal assistido. A vontade de Geraldo Loló passar Bodó a cidade é porque o Bodó era mal assistido por Santana. No tempo, antes do padre, não tinha nada no Bodó. Os salários dos professores da prefeitura eram irrisórios, era 1/3 do salário mínimo da época. Aí, quando o padre foi eleito, já melhorou um pouco o salário, e já começou a fazer equipamentos por todo o município de Santana, e inclusive de Bodó, fez posto de saúde, fez uma série de coisas, botou a luz elétrica aí no Bodó, que não tinha mais luz elétrica, foi o padre que inaugurou a luz elétrica. Aí teve Genésio Cabral, que durou pouco tempo na prefeitura, seu Oswaldo foi para a prefeitura de Bodó, trabalhou muito bem na prefeitura, depois passou para Benga. E Benga também fez uma prefeitura ótima, sendo amigo de todo mundo. Bevenuto Pereira, sendo genro de Joel, era exigido por a família que fizesse um trabalho bom em Bodó. Benga fez um trabalho bom. Inclusive esta praça que tem em frente à igreja foi da administração dele, né? E o padre Monteiro foi quem fez, durante 2 mandatos, fez um Bodó novo, botou as escolas municipais para trabalharem num regime legal, dando os certificados
de ensino, que a pessoa terminava as etapas do estudo e a prefeitura dava o certificado, que o documento é quem diz realmente que a pessoa estudou e que está aproveitando. Se não fosse pelo padre, o Bodó teria se atrasado a ponto de que, quando Antônio fosse passar o Bodó Cidade, não teria condições. Então eu acho que o padre Monteiro, Bevenuto Pereira e seu Osvaldo, que foram os prefeitos que eram do lado de seu Joel, se não fossem eles terem trabalhado bem no município de Santana para ajudar Bodó, Bodó não teria tido facilidade de passar a cidade naquela época, 26 de junho de 92, porque Bodó não tinha nada, não tinha os equipamentos necessários, a organização necessária para passar a cidade. Mas passou, está de parabéns. Nós todos de Bodó estamos de parabéns. Eu quero agora, nesses momentos, nessas oportunidades que eu tenho de falar de Bodó, tenho que agradecer durante os 30 anos que eu vivi no Bodó, vivi do Bodó e vivi para Bodó. Se eu não tivesse saído aí de Bodó, estas historinhas que eu conto de pedaço em pedaço, elas seriam muito mais recheadas de assuntos interessantes que faziam bem enorme a Bodó. Mas eu fui reconhecido, às vezes, aí por uns amigos, dizendo que depois que Bodó passasse a cidade, nós não queríamos mais saber de nada do passado. Bodó era Bodó a partir do dia 26 de junho de 92, que ainda demorou um tempo, só em 96 é que teve a eleição, e em 97 foi que instalou-se a cidade propriamente dita. Eu vivi aí durante um tempo e eu sei como eu trabalhava de graça e a seca, com boa vontade, por amor à terra, por amor ao povo, para poder a gente manter as mínimas condições do povo, pelo menos na área de saúde, que não tinha muita assistência. Por Bodó ter saído desta situação, pela força que os prefeitos de Santana, os últimos prefeitos deram, Bodó está de parabéns. Bodó é o que é hoje. Aquela pessoa que batalhou, né, que foi lá, batalhou sozinho, poderia ter sido ido para outros campos, né, mas ficou em Bodó, junto com o seu povo, que é a pessoa de Antônio Assunção. Né? Ele, eu acho que foi fundamental no processo de emancipação política do município e fundamental também na sua condução nos primeiros 8 anos que passou por outros prefeitos, né? Por isso que Bodó é Bodó o que é hoje, viu? Bodó é um povo, digamos assim, do interior, mas um povo bastante inteligente na cultura, como repentistas, temos cantores, instrumentistas, muitos instrumentistas, né? O povo sempre diz que Bodó sempre leva vantagem sobre as demais cidades até maiores, está entendendo? Pelo percentual chega sempre mais frente. Portanto, minha contribuição para com a história de Bodó, desde o seu princípio, né? Não do princípio, desde do dia que eu entrei, de 1984 até hoje, né? São quase 40 anos, é essa, meu amigo. Viu? Muito obrigado, espero que outros contribuam igualmente. Boa noite, meus amigos e as minhas amigas da nossa querida Bodó. Sou o vereador Dedé Paz e estou aqui para desejar um feliz aniversário para a nossa cidade, 30 anos de existência, assim como também convidar vocês para participar da nossa festa dia 26. E é um mês muito importante, porque é um mês do nosso padroeiro São Pedro. Uma boa noite a todos e fique com Deus. Olá pessoal, boa noite a todos, eu sou Tontonho. Gente, para falar de Bodó e Antônio é muito fácil, é um casamento que deu certo aqui, né? A gente diz que o pai de Bodó hoje ainda a gente considera Antônio de Joel, né? O cara que se doou para a cidade, né? Correu atrás para que Bodó passasse a cidade, né? Mas eu vou começar a minha história desde a época de 2000, que eu vi Bodó evoluir, crescer, né? Na época meu pai comprou uma caminhoneta Burjão, né? Uma caminhoneta para transportar pessoas, né? E era em pau de arara, caminhoneta que colocava bancos, né, em cima. E meu pai montou uma capota e daí começou a carregar gente para a Feira de Currais Novos, de Lagoa Nova e Senhor Corá. E eu vi que era bastante pessoas que iam fazer feira, né?
A volta de lá para cá, o carro vinha pesado demais com tantas das pessoas, né? E aí Antônio ganhou a campanha aqui, começou a dar emprego ao povo e foi começando a cidade a se desenvolver, né? O pessoal colocando mercadinho, né? Supermercado, e graças a Deus, meu pai passou a patente dele para mim, né? Então, Antônio, você agora é quem vai trabalhar no carro. E na época ele tinha uma D40 e eu comecei também a carregar o povo, né? E daí foi que eu vi que Bodó estava crescendo. Aquele povo foi diminuindo no carro, né? Foi diminuindo porque Bodó começou a evoluir, ter um supermercado bom, né? Já tem uma loja de roupa, né? A gente viu todo esse crescimento, graças a Deus. E hoje eu vejo que os transportes que vai para Currais Novos é muito pouco, né? Muitos já têm seu próprio veículo, graças a Deus. Então eu acho que Bodó hoje cresceu, né? Através do primeiro passo de Antônio Ferreira de Assunção, a quem eu devo muito a ele, porque foi um dos primeiros empregos meu aqui em Bodó, na prefeitura, foi Antônio de Joel que me deu. Ele entregou a chave da D20 e disse naquela hora que a responsabilidade, a partir de agora, é sua, Antônio. Você vai entregar leite nesse carro, né? Tá aí neuma de prova, que não deixa eu mentir. E eu comecei a trabalhar, graças a Deus, hoje estou aqui vereador da cidade. Então, meu muito obrigado a todos vocês, né? Deus ilumine cada um que esteja nessa festa aqui hoje, né? Uma grande homenagem a Antônio de Joel. Uma boa noite. Hoje é o dia para expressarmos o nosso compromisso e orgulho dessa terra maravilhosa. Em nome do primeiro prefeito, Antônio Assunção, quero parabenizar todos os homens e mulheres que contribuíram para o crescimento do nosso município. Em nome do prefeito Marcelo Filho, quero parabenizar todos os homens e mulheres que estão contribuindo para o crescimento do nosso município. Parabéns, Bodó, por mais um ano em sua história. Boa noite, meus amigos e minhas amigas da minha linda e querida cidade encantada de Bodó. Vereador Vilani, muito obrigado por essa homenagem que você está fazendo a mim, me concedendo o título de cidadão bodoense. Vilani, eu já sou bodoense de coração. Você sabe que eu amo demais essa cidade, porque Bodó, Vilani, é uma cidade diferente. Terra de mulher bonita, terra de vaqueiro valente, terra de gente boa que ama ver se repente. A gente sai de Bodó, Vilani, mas Bodó não sai da gente. Parabenizar também aqui a todos os vereadores por essa justa homenagem, esse reconhecimento ao grande Antônio Assunção, o maior líder político da história política de Bodó. Bodó, 30 anos de emancipação, me lembro muito bem do primeiro ano, eu estava aí comemorando o primeiro ano de emancipação de Bodó. Até porque, Vilani, não dá para a gente pensar em Bodó sem lembrar de Antônio Assunção. A festa de emancipação foi um vaqueiro campeão que de todo não tinha dó. Antônio tinha um xodó por essa cidade serrana. No céu, Antônio vai achar muito bacana estar sendo homenageado. Foi mais um vaqueiro afamado que por Deus foi convocado. Amava cavaligado, por isso que antes de Antônio partir, ele deixou um boi amarrado lá no pé da cajaranda. Bodó chora de saudade do vaqueiro Antônio Assunção. Um prefeito de ação político de qualidade, transformou a Avenida Cidade com sua emancipação, e entre as serras do sertão, Bodó surgiu com liberdade, e o vaqueiro Antônio Assunção, com toda humildade, lhe entregou seu coração. Dona Neuma, muito obrigado pelo carinho do sempre. Depois dos festejos juninos eu estarei aí para a gente tomar aquele cafezinho lá no coração das serras, contemplando a beleza encantada da cidade de Bodó. É isso aí, paz para todo mundo. 30 anos de sua emancipação política, 30 anos de muitas conquistas, de muitas lutas, de muitas vitórias. Eu quero aqui agradecer a todos que fizeram parte, fazem parte e que farão parte da história de Bodó. Neste momento, tendo a graça de Deus de estar vivo e testemunhar tantas coisas boas que temos, nos traz muita alegria. Eu quero deixar um abraço a todos os bodoenses de coração, os presentes, os ausentes, e a minha admiração e respeito a todos aqueles que já fizeram parte da nossa história, e que nós possamos, dia após dia, tratar Bodó como uma joia, com todo o valor que ela tem e merece.
Parabéns, Bodó, parabéns, seu povo, parabéns por tudo que representa para tantas famílias e que venham mais anos de prosperidade, com riqueza e abundância na casa de cada um de nós, de cada um bodoense. Bodó, uma alegria fazer parte da tua história. Aqui fica meu abraço a todos e saibam que a nossa entrega, que o nosso amor, que nossa confiança e vontade de fazer mais sempre irá aumentar. Porque é aqui que eu me sinto em casa, é aqui a minha casa e aqui onde eu quero testemunhar muitas outras vitórias, não só na minha vida, mas de todo o nosso povo. Obrigado a todos que aqui confiaram em mim e todos aqueles que acreditam que vamos adiante, adiante no zelo, no amor e no trabalho. Um abraço, feliz Bodó, feliz 30 anos e que aqui seja uma terra de prosperidade, uma terra de alegria. Neste dia em que comemoramos o aniversário de nossa cidade, quero aqui expressar a honra e a satisfação de fazer parte dessa história. Quero aqui, em nome do assentamento Jatuarana e toda a Serra de Santana, parabenizar a nossa cidade Bodó. Parabenizar a todos os cidadãos que fizeram parte dessa história. Um abraço a todos os bodoenses. 30 anos de criação do município de Bodó. São 30 anos de conquista, de luta, de muita garra e determinação de um povo acolhedor e que não se cria uma cidade sozinha, não sai do zero, mas é preciso a união da população, como sempre foi, para edificar essa cidade que mora no coração de todos aqueles que por aqui já passaram. Então, Bodó, que esses 30 anos sejam apenas os primeiros de tantos outros e tantas glórias e conquistas. Então, que Bodó continue sendo essa cidade pacata e acolhedora e que cada um dos bodoenses e bodozeiros tenham cada dia mais orgulho de dizer: eu sou de Bodó. Então, muito obrigado e feliz aniversário, Bodó. E eu, particularmente, tenho uma dívida de gratidão muito grande por Bodó. Eu sou cria de Bodó, nasci aqui, tive toda a minha trajetória, minha vida profissional nessa cidade. Me orgulho de ter servido a ela tanto quanto ela me serviu. Parabéns, Bodó, pelos seus 30 anos. Sempre estarei aqui disposta para o que precisar. Boa noite a todos e todas. Gostaria de saudá-los em nome da presidente da Câmara, Camila Isabelle. Gostaria de agradecer o convite para participar dessa sessão solene e, na mesma oportunidade, pedir desculpas por não poder estar aí compartilhando com vocês da nossa presença física. Essa oportunidade é para agradecer à Câmara Municipal de Bodó, agradecer a Camila por ter, de uma forma pioneira, investido na mudança da cultura e na mudança dos procedimentos de trabalho dos colaboradores que compõem a Câmara Municipal. Nos últimos meses, nós estivemos acompanhando esse progresso. A Clad Compliance desenvolveu um trabalho de reestruturação da cultura, trabalhando gestão de risco, governança, segurança da informação. Pudemos dar o pontapé inicial para a adequação da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados. Foi um trabalho em parceria da Clad Compliance com os vereadores, os colaboradores da Câmara Municipal de Bodó. Podemos colher excelentes frutos, podemos trabalhar a gestão de risco no dia a dia, plantar a transformação de uma gestão pública profissional para que a população de Bodó, para que todas as pessoas que são impactadas pelo trabalho do Legislativo Municipal possa sempre crescer e evoluir. Estamos aqui gratos pela oportunidade, parabenizando o município de Bodó, parabenizando a Câmara Municipal, aos vereadores e os seus colaboradores. Quero agradecer de forma especial, mais uma vez, a iniciativa pioneira da presidente Camila, desejar-lhes uma boa noite e uma sessão grandiosa. Minha querida Bodó, é com muita alegria e satisfação que venho aqui lhe parabenizar pelos seus 30 anos de emancipação política. Sou grata a Deus por me permitir estar aqui como principal responsável, juntamente com os demais vereadores, por me permitir fazer parte da sua história como servidora pública por 16 anos. É um prazer fazer parte dessa terra tão acolhedora, de pessoas de corações bons. Quero aqui deixar meus parabéns
a todos vocês, a todos nós que fazemos parte dessa cidade. Cidade essa de tantas riquezas culturais, de pessoas talentosas que fazem parte da nossa história Bodó. Parabéns, Bodó, pelos seus 30 anos de emancipação política. Salve, salve, meu Bodó!